Ondas gigantes. A fúria do oceano. Ondas gigantes. Paredes de água que fazem os navios parecerem brinquedos. Mares turbulentos que podem engolir tudo em segundos. Imaginem só, estar no meio do oceano, a quilômetros de qualquer lugar, e de repente, se deparar com uma montanha de água vindo em sua direção. É de arrepiar a espinha. Essas tempestades, esses monstros marinhos, têm o poder de destruir em segundos o que levou anos para ser construído. Navios enormes, de aço, tornam-se frágeis como cascas de nozes diante da fúria da natureza. Mas, em meio ao caos, encontramos histórias de sobrevivência, de superação, que nos mostram a força do espírito humano. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 histórias incríveis de navios que enfrentaram a fúria do oceano e sobreviveram para contar a história. Preparem-se para testemunhar a força da natureza e a resiliência da humanidade. Era janeiro de 2021. O Mar Báltico, normalmente calmo e gélido, mostrava um temperamento diferente. Ventos uivavam como lobos famintos, chicoteando as ondas em um frenesi. No meio dessa fúria, um petroleiro gigante de aço enfrentava as condições implacáveis. A tripulação, experiente e curtida em 1000 tormentas, mantinha o curso, lutando contra a força da natureza. De repente, uma onda monstruosa, muito maior que qualquer outra, ergueu-se do nada. Uma parede de água, escura e ameaçadora. Imaginem a cena: um gigante adormecido, despertado por um pesadelo, erguendo-se do mar. A onda se abateu sobre o navio com a força de 1000 trovões. O impacto sacudiu o gigante de aço até o seu âmago. A proa, antes desafiando o mar, desapareceu sob uma montanha de espuma. Lá dentro, a tripulação se agarrava ao que podia, o coração na boca, o rugido da tempestade abafando qualquer outro som. A ponte, o cérebro do navio, foi atingida em cheio, janelas explodindo em 1000 pedaços. A água invadiu tudo, levando consigo equipamentos, mapas, a sensação de segurança. Por um momento pareceu que o gigante de aço seria tragado pelo mar. Mas o Báltico, como se arrependido de sua fúria, começou a se acalmar. A onda assassina recuou, deixando para trás um rastro de destruição e a tripulação, atordoada, mas viva. Danificado, mas não destruído, o petroleiro lentamente retomou o controle, um sobrevivente marcado pela fúria do mar. O Mar da China Oriental, palco de lendas e mistérios, guarda em suas profundezas a fúria dos tufões. Em 2020, um desses monstros, um tufão de categoria 12, despertou com fúria primordial. Ventos uivantes, como dragões furiosos, chicoteavam o mar, criando ondas colossais, verdadeiras montanhas de água. No olho dessa tempestade apocalíptica, um graneleiro, carregado até o limite, lutava para sobreviver. Imaginem a cena: o céu negro como tinta, rajado por relâmpagos sinistros. O vento, um grito ensurdecedor, arrancando tudo em seu caminho. E o mar? O mar era uma fúria incontrolável, engolfando tudo em seu caminho. O graneleiro, antes imponente, agora era um brinquedo nas garras do dragão. As ondas batiam contra o casco com a força de martelos gigantes, cada impacto um tremor que percorria a espinha da embarcação. A tripulação, presa em um inferno de água e vento, lutava com todas as suas forças. Horas se transformaram em uma eternidade. O graneleiro, açoitado pelos ventos e afogado pelas ondas, girava e balançava, à mercê da fúria do tufão. A cada onda que quebrava sobre o convés, a ameaça de ser engolido pelo mar aumentava. Mas, em meio ao caos, a tripulação se agarrava à esperança, agarrava-se à fé, agarrava-se à crença inabalável de que, de alguma forma, sobreviveriam à fúria do dragão. E então, tão repentinamente quanto começou, a fúria do tufão começou a diminuir. O vento, antes um grito ensurdecedor, tornou-se um lamento distante.
As ondas, antes montanhas colossais, diminuíram para se tornarem ondas agitadas. O céu, antes negro como a noite, começou a clarear. O graneleiro machucado, ferido, mas ainda flutuando, emergiu da tempestade como um guerreiro que sobreviveu a uma batalha épica. Um símbolo de resistência, um farol de esperança nas águas turbulentas do Mar da China. Dezembro de 2015. O Oceano Antártico, um reino de beleza selvagem e perigo imprevisível, testava a coragem do navio Otávio e sua tripulação. Montanhas de gelo flutuavam como fantasmas no horizonte, enquanto o vento cortava a pele exposta como navalhas congeladas. A missão, desafiar as condições extremas para realizar pesquisas científicas vitais. Mas o Antártico, guardião ciumento de seus segredos, tinha outros planos. Uma tempestade, nascida nas profundezas do sul, desabou sobre o navio com a fúria de 1000 geleiras se partindo. Ondas monstruosas, com mais de 20 metros de altura, se erguiam como titãs furiosos, prontas para esmagar o Otávio em sua fúria gelada. O vento, um rugido ensurdecedor, chegava a 80 km por hora, arrancando tudo que não estivesse preso ao convés. Imaginem a cena. O navio, uma casca de nós, jogada de um lado para o outro no meio da fúria colossal. A tripulação, agarrada à esperança e ao que conseguisse, enfrentando o medo enquanto o navio subia e descia as montanhas de água. O frio intenso, a umidade penetrante, o barulho ensurdecedor, um desafio brutal à resistência humana. Dias se transformaram em uma luta constante pela sobrevivência. A exaustão pesava sobre a tripulação, mas a determinação de vencer a fúria do Antártico os mantinha unidos. Como um boxeador grogue, mas ainda de pé, o Otávio resistia, enquanto a tempestade descarregava toda sua fúria. Mas, assim como os exploradores que os antecederam, a tripulação do Otávio possuía uma tenacidade incrível. Com coragem e habilidade, navegaram por entre as ondas gigantes, enfrentando cada ataque da tempestade. E lentamente, como se o próprio Antártico reconhecesse sua resistência, a fúria começou a diminuir. O sol, um vislumbre de esperança por entre as nuvens pesadas, finalmente rompeu a escuridão. O mar, ainda agitado, começava a se acalmar, as ondas gigantes dando lugar a ondulações mais brandas. O Otávio, ferido, mas não destruído, emergiu da tempestade como um símbolo da resiliência humana. Uma prova de que, mesmo diante da fúria implacável da natureza, a determinação e a vontade de vencer podem nos guiar de volta à calmaria. 2013. A temporada de furacões no Atlântico rugia com a fúria de um dragão indomável. No meio desse turbilhão de vento e fúria, um petroleiro, gigantesco e imponente, encontrava-se em rota de colisão com um dos furacões mais violentos da história. Imaginem a cena: o céu, antes azul e convidativo, agora transformado em um redemoinho de nuvens negras e sinistras. O ar, denso e carregado de eletricidade, prenunciava a fúria da natureza. No horizonte, a muralha de nuvens do furacão se erguia como um gigante, engolindo o céu e lançando sua sombra sobre o mar. O petroleiro, apesar de seu tamanho colossal, parecia insignificante diante da fúria que se aproximava. As primeiras ondas, como mensageiros da tempestade, começaram a sacudir o navio. A tripulação, experiente e preparada para o embate, travou uma batalha contra o relógio, reforçando o que podiam e se preparando para o pior. E então, o furacão desabou sobre eles. Ventos de velocidade incompreensível chicoteavam o navio, arrancando tudo que não estivesse firmemente preso. A chuva, horizontal e cortante como facas, reduzia a visibilidade a poucos metros. As ondas, agora com mais de 15 metros de altura, se abatiam sobre o petroleiro como se fossem martelos gigantes, tentando esmagá-lo contra o próprio oceano. O navio, sacudido com violência, gemia sob a pressão da tempestade. A tripulação, presa em um inferno de água,
vento e escuridão, lutava bravamente para manter o controle. Cada onda que quebrava sobre o convés era uma ameaça à sua sobrevivência, cada minuto uma eternidade. Mas, em meio ao caos, a tripulação demonstrou uma coragem e uma resistência extraordinárias. Guiados pela experiência e pela vontade de sobreviver, lutaram incansavelmente contra a fúria do furacão. E então, após o que pareceu uma eternidade, o olho do furacão se abriu sobre eles. Um momento de calmaria surreal em meio ao caos. O vento cessou, a chuva diminuiu e as ondas se acalmaram. O céu, antes negro como a noite, agora revelava um círculo de azul límpido, como se a própria tempestade tivesse dado uma trégua ao petroleiro. Mas a tripulação sabia que era apenas uma pausa, um momento fugaz de tranquilidade antes que a fúria do furacão voltasse com força total. E assim, reunindo todas as suas forças, se prepararam para enfrentar a segunda parte da batalha. Quando o olho do furacão passou, a tempestade voltou com a mesma violência de antes. Mas a tripulação, fortalecida pela breve trégua, estava pronta para o desafio. Lutando com todas as suas forças, navegaram por entre as ondas gigantes, enfrentando cada ataque do furacão com coragem e determinação. E finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a fúria do furacão começou a diminuir. Lentamente, o vento perdeu sua força, a chuva se transformou em uma garoa fina e as ondas se acalmaram. O petroleiro, ferido, mas ainda flutuando, havia sobrevivido à dança mortal com o furacão. 2009. O Golfo da Biscaia, conhecido por suas águas agitadas e tempestades violentas, se preparava para mais um espetáculo brutal da natureza. Um navio mercante, com 12.000 toneladas de carga, navegava por aquelas águas traiçoeiras, desafiando a fúria do mar. No céu, nuvens carregadas se aglomeravam como uma legião de gigantes enfurecidos, lançando sombras sinistras sobre o oceano. O vento, antes uma brisa suave, agora uivava como um lobo faminto, chicoteando as ondas e transformando-as em verdadeiras montanhas de água. A tripulação, experiente e acostumada às condições extremas do Golfo da Biscaia, observava a aproximação da tempestade com apreensão. Sabiam que estavam prestes a enfrentar a fúria da natureza em toda a sua glória e poder. E então, a tempestade desabou sobre eles. Ventos violentos, com a força de 1000 tornados, se abateram sobre o navio mercante, sacudindo-o violentamente e inclinando-o perigosamente para os lados. A chuva, densa e implacável, caía com tanta força que parecia chicotes de agulha, reduzindo a visibilidade a praticamente zero. As ondas, agora gigantescas e colossais, se erguiam como muros de água, prontas para engolfar o navio a qualquer momento. Com um rugido ensurdecedor, elas se abatiam sobre o convés, inundando-o com toneladas de água e ameaçando arrastar tudo e todos para o mar agitado. O navio, apesar de seu tamanho imponente, parecia um brinquedo nas mãos da natureza enfurecida, sendo jogado de um lado para o outro como se fosse uma folha ao vento. A tripulação, agarrada a qualquer coisa que pudesse lhes dar apoio, lutava bravamente para manter o controle da embarcação, enfrentando cada onda com coragem e determinação. Por horas a fio, a batalha entre o homem e a natureza se prolongou. A cada onda que se abatia sobre o navio, a ameaça de naufrágio se tornava mais real, testando os limites da resistência humana e da força da embarcação. Mas, em meio ao caos e à destruição, a tripulação do navio mercante demonstrou uma coragem e uma tenacidade inabaláveis. Guiados pela experiência, pela fraternidade e pela vontade de sobreviver, enfrentaram a fúria do Golfo da Biscaia com uma determinação ferrenha. E finalmente, quando as forças já se esgotavam, a tempestade começou a dar sinais de cansaço. Lentamente, os ventos perderam sua força descomunal. A chuva diminuiu para uma garoa fina e as ondas, antes gigantescas e ameaçadoras,
começaram a perder sua força destrutiva. O navio mercante, ferido mas ainda flutuando, emergiu da tempestade como um guerreiro vitorioso, marcado pelas cicatrizes da batalha, mas ainda de pé. A tripulação, exausta, mas triunfante, havia vencido mais uma luta contra os gigantes do mar.